É, pessoal, chegou a hora da polêmica. Essa é a nossa crítica com spoilers do jogo do Esquadrão Suicida Mate Liga da Justiça. Muita discussão em cima do jogo, não só pela história, pela parte da polêmica envolvendo as mortes da Liga da Justiça, do Batman, mas também do próprio gameplay do jogo. Mas assim, será que esse jogo é tão ruim assim? Será que o pessoal não tá até com um certo preconceito porque é um jogo de serviço e já coloca ele lá pra baixo? Será que ele tem algum tipo de redenção? É isso que eu vou tentar refletir aqui com vocês, dando a minha experiência ao jogar Esquadrão Suicida. E pessoal, só antes da gente começar aqui a nossa crítica do Esquadrão Suicida, deixa eu agradecer a loja 2Game que ofereceu as keys do Esquadrão Suicida para a gente poder jogar. A loja 2Game é uma loja oficial com diversas parcerias com outros publishers, mais de 100, com diversos títulos à disposição. O site funciona assim: você faz o seu cadastro e no site você vai poder resgatar as chaves para poder utilizar em diversas plataformas. Mas o diferencial aqui é que o site está toda hora buscando os melhores gift cards e códigos com o melhor custo-benefício. E então é isso. A 2Game é uma loja onde você pode resgatar gift cards e códigos para utilizar em plataformas parceiras, como a Steam, e futuramente em outras plataformas como a PSN, Xbox e Nintendo. Inclusive, nessa semana da publicação do vídeo, tá rolando aí a promoção de carnaval, e com vários descontos em vários títulos, como Street Fighter 6, Hogwarts Legacy e entre outros. E o site tem suporte 24 horas. Então aproveita aí a promo que está acontecendo no site e o link vai estar aqui embaixo nos comentários e na descrição do vídeo. E de novo, muito obrigado pela 2Game por ter fornecido o código do Esquadrão Suicida. Valeu, tamo junto! Desde Batman Arkham Knight, o mundo aguardava o próximo jogo da Rocksteady. A expectativa era muito alta, e quando estamos falando de um negócio desse nível, esperamos uma sequência digna de um dos maiores jogos do ano, no mínimo. Entra então Esquadrão Suicida Mate Liga da Justiça, anunciado lá no primeiro DC Fandome em agosto de 2020. Eita, nós, faz muito tempo. Isso coloca o início do desenvolvimento do jogo em 2017. E isso é muito importante para a gente entender todo o desenvolvimento conturbado do jogo do Esquadrão Suicida. E também para a gente entender por que o jogo é desse jeito, por que é um jogo de serviço assim. Essa época é dita como o auge dos jogos de serviço. E diversos estúdios grandes queriam tirar uma lasquinha desse modelo de negócio. Disney e Warner, claro que entraram nessa. Uma com Vingadores e a outra com Esquadrão Suicida. No papel, era uma ótima ideia para os estúdios. Jogos de serviço estavam bombando. Filmes de super-heróis estavam bombando. Até mesmo o péssimo filme de Esquadrão Suicida fez um monte de dinheiro. A Warner entendia e fazia essa leitura de que existia demanda para um jogo do Esquadrão Suicida. E, pô, um jogo dos Vingadores em formato de capítulo, que continua ao infinito como se fosse uma HQ, parecia uma ideia ótima para ganhar dinheiro. As empresas foram com tudo e se prepararam para surfar uma tendência. E, curiosamente, as duas empresas colocaram dois estúdios que não tinham muita experiência em jogos de serviço para fazer um jogo de serviço. Óbvio que ia dar ruim, né? O primeiro jogo que saiu foi o da Marvel. E não precisamos lembrar que foi um grande fracasso, né? Mas foi um fracasso tão grande que toda a indústria dos games começou a repensar o modelo de serviço. Não só por esse jogo, mas também por muitas outras coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo ali entre 2020 e 2021. E, obviamente, esse modelo não deixou de existir. Mas depois das grandes polêmicas envolvendo loot boxes, as desenvolvedoras se calcaram em sempre amenizar a divulgação de alguns elementos que compõem jogos de serviço, como os loot boxes. E enquanto tudo isso acontecia, o jogo do Esquadrão Suicida seguia em desenvolvimento e era anunciado em 2020, um mês antes do lançamento dos Vingadores. Ou seja, todo o jogo do Esquadrão Suicida foi feito para um modelo de negócio. E esse modelo de negócio sofreu muita rejeição por parte dos jogadores. E tudo isso meio que obrigou o Esquadrão Suicida a mudar um pouco de rota no meio do caminho. Levou mais 3 anos e meio para o jogo de fato ser lançado. Mas olha, o resultado é que qualquer alteração não foi o suficiente. A linha dorsal de um jogo de serviço já estava lá, e mudar isso seria necessário refazer o jogo inteiro.
É por isso que esse jogo, no que é apresentado hoje, em 2024, não faz sentido. O jogo seguiu uma tendência, e essa tendência morreu antes do lançamento. Salvar esse jogo de um fracasso retumbante era quase impossível. A Rocksteady bem que tentou melhorar a situação, mas não teve como. E para mim, Esquadrão Suicida é quase um desastre. Na superfície, Esquadrão Suicida é um jogo bonito. E olha que jogo bonito. Metrópolis, a cidade ficou perfeita com a sua arquitetura deco-futurista. Por diversas vezes, eu parei para observar o nível de detalhes de algumas estruturas. E o Planeta Diário, de longe, sendo a mais bonita de todas. Os membros da Liga da Justiça também ficaram muito bonitos. Tipo, vamos ignorar essa coisa feia, roxa nos olhos deles, mas em movimento eu consigo ver a Liga da Justiça. Uma Liga da Justiça enxuta com 5 membros que poderia ter mais, mas uma Liga da Justiça. A ideia de ter um tour no Hall da Justiça bem no início do jogo, por mais bobo que seja, realmente ajuda você a conhecer melhor esses heróis. Claro que não é a situação ideal, porque o perfeito seria ter um jogo da Liga da Justiça antes, e daí num segundo jogo do Esquadrão Suicida que eles ficam do mal. Mas do jeito que é apresentado aqui, dá pro gasto. E não é só a Liga da Justiça que é bonita. Os membros do Esquadrão são ótimos visualmente. Os rostos deles são incríveis. A boca se mexe de uma forma muito realista. Todo o aspecto gráfico é excelente. E é de longe a melhor qualidade do jogo. Vivemos uma época que até jogos AAA com muito orçamento têm dificuldades de entregar um bom gráfico e que seja constante o jogo inteiro. E a Rocksteady tira isso de letra. É espetacular. E aí quando eu vejo toda essa apresentação maravilhosa do gráfico, das cutscenes, dos bonecos se mexendo ali, eu até fico um pouco com pena de criticar o jogo. Mas só um pouquinho, sabe? Porque realmente teve um esforço genuíno de querer fazer o jogo o melhor possível. De querer entregar um jogo muito bom. Não é um jogo que eles fizeram de qualquer jeito e entregaram, sabe? Não é um lixo como Gollum, não é um jogo piada. Não, é um jogo que tá realmente querendo ser um jogo grande. Mas é no design que ele vai falhar. E infelizmente não tem pano suficiente para amenizar esse problema. Afinal, é a sequência de 9 anos do Arkham Knight. E eu não estou aqui falando porque eu quero algo tipo Arkham Knight. Não! Eu quero algo na qualidade do Arkham Knight. Não importa que seja um jogo de serviço, porque existem bons jogos de serviço. No final, o que importa é o Esquadrão Suicida ser um jogo bom. E, infelizmente, ele não é. E vamos começar falando sobre um dos aspectos mais polêmicos, que é o gameplay. Eu vou admitir que controlar os 4 membros do Esquadrão é sim divertido. Os 4 possuem uma interação muito única no que envolve locomoção. E isso é ótimo. Eu realmente sinto a diferença entre eles. Na campanha principal, eu preferi usar o pistoleiro. O fato dele flutuar com a mochila enquanto mira no céu é ótimo para mim, porque eu não sou muito bom com shooters. Com certeza, o pistoleiro é o personagem perfeito para quem começa o jogo. E suas habilidades pós-game o destacam ainda para ser um personagem complexo, viável, para que outras pessoas bem experientes possam usá-lo também. E como eu joguei no PC, eu alternei entre mouse e também o controle. E é inegável que jogar com o mouse dá muito mais mobilidade e dinâmica para o jogo. Aliás, é nessa dinâmica, nessa velocidade que o jogo tem, que a jogabilidade tenta se destacar. E que de fato vai acabar sendo uma das grandes qualidades do gameplay. Isso aqui é um frenesi third-person shooter, que você precisa estar se movimentando o tempo todo. Se você parar e for metódico, vai apanhar. Existe uma longa curva de aprendizagem, porque o jogo só vai ficar divertido se você se forçar a aprender as mecânicas e entrar no flow. Lembra lá o flow do Batman Arkham, que você tem que responder tudo de forma muito automática para conseguir combos absurdos? É isso aqui, só que de uma forma bem mais intensa. É aqui que o jogo pode brilhar se você se adaptar. E essa é a questão, se adaptar. Não é um jogo para todo mundo, mas o core dele tem uma lógica. Tudo é feito minimamente para você entrar no flow. Atirar com arma rifle, com sniper, com ataques melee, granada e desviar de tudo ao mesmo tempo. É realmente um jogo frenético. E o jogador toma micro decisões o tempo todo. Até mesmo para recarregar a arma, não basta só apertar R. É uma recarga que exige uma atenção enquanto você lida com outros detalhes do jogo.
Olha, é complexo e isso pode funcionar e ser divertido para alguns jogadores, mas para isso você tem que estar no fluxo. Para entrar nesse ritmo, você tem que se dedicar ao jogo. E é aí que mora um problema. Porque eu até consigo ver um potencial para essa jogatina e loop de gameplay buscando os melhores equipamentos. Mas, infelizmente, não basta só ter uma boa mecânica, não basta ter o detalhe do personagem caminhando e ser muito bem feito como ele se locomove. É preciso muito mais do que isso para um jogo ser bom. Tudo depende de como você interage usando esses elementos de gameplay com o mundo ao seu redor, com os NPCs e os inimigos. E é aqui que, no meu entender, o jogo desaba. Principalmente por causa da campanha. Como eu disse, Esquadrão Suicida não é um jogo que deveria ser focado na história, mas ele com certeza tenta. Existe uma grande possibilidade das suas primeiras 10 horas serem apenas jogando single player para fechar a história. E bem, se esse for o caso, o jogo vai ser ainda mais decepcionante para você. Porque a campanha principal é muito problemática, e especialmente depois das 2 primeiras horas, que é exatamente o tempo que dura o primeiro capítulo do jogo. Esse primeiro capítulo envolve um tutorial, um passeio no Hall da Justiça, um tutorial na cidade, umas cutscenes para mostrar a imponência da Liga da Justiça como vilões, uma surra do Batman, um passeio pelos eventos de Arkham, e daí você ganha os seus uniformes, que é seguido da melhor piada do jogo. Esse primeiro capítulo é bom, e se o resto da campanha estivesse nesse ritmo que tem uma certa variedade, talvez a história funcionasse bem melhor. Mas não é o que acontece depois. Porque no primeiro capítulo, você anda por estruturas internas, tem diálogos bons, existe um bom build-up da história com a ameaça do Brainiac, além de que você está aprendendo as mecânicas do jogo, e tudo é novo e sem repetição. Só que a partir do capítulo 2, você vai passar basicamente as 2 horas seguintes fazendo missões de tutoriais nos terraços de Metrópolis. Missão para hackear a comunicação, missão do Charada, missão para introduzir essa missão do Alien que explode, missão para recrutar o Pinguim, missão do Gizmo. E é isso, gente. Você começa a fazer um monte de missão de tutorial de mecânicas e no meio de tudo isso vai ter uma ou outra cutscene da Mulher Maravilha, do Lanterna Verde e do Flash. Mas veja só, você passa as primeiras 4 horas do jogo fazendo boa parte missões de tutorial. E um outro jogo que eu lembro de jogar que teve, tipo, muito tutorial foi Red Dead Redemption 2. Só que Red Dead Redemption 2 é um jogo de 100 horas. É compreensível ter um tutorial longo. Esse jogo do Esquadrão Suicida, a campanha principal tem 10 horas. Então você fez 40% do tutorial só na campanha principal, enquanto tá fazendo a história ali. Olha o desequilíbrio dessa campanha. Sendo que nas primeiras 4 horas, o grande momento do jogo é quando você entrou no Museu do Batman e passou por todo aquele negócio legal que tem no Museu do Batman. E isso acontece, sei lá, na primeira hora do jogo. E o pior disso tudo é que o jogo sabe que isso é ruim. Ele até tenta variar, dando missões diferentes. Mas apesar das missões serem tecnicamente diferentes, o contexto é péssimo, porque elas são basicamente a mesma coisa. Pega o personagem, atira, mata uns aliens, salva uns reféns, carrega um item, um novo tutorial de como usar uma granada, pelo amor de Deus, uma granada eu sei usar, e repete isso. E olha, me desculpa, mas isso não é missão para uma campanha principal, ainda mais para uma campanha principal que é tão curta. Ou melhor, não deveria ser por 2 horas seguidas. Eu até consigo entender uma missão aqui ou acolá, assim, mas por 2 horas seguidas, não dá. E não é como se mais pra frente na história não ficasse repetitivo de novo. Porque isso aqui é uma bola de neve. Começa e cada vez vai ficar maior o mesmo problema. E o jogo continua assim. Continua e continua. E claro, tudo sempre nos terraços de Metrópolis. A forma como você interage com a cidade é quase zero. Poxa, nem pra ter uma missão secundária dada por algum NPC que não é da Argus ou o Luthor. Sei lá, você poderia encontrar a Lois Lane e ela pedir alguma coisa. Eu já estava aceitando até tirar foto de locais de Metrópolis, porque tudo que eu queria era uma boa variação. Ou sei lá, eu poderia encontrar um herói sobrevivente que não virou do mal ao explorar a cidade. Só os desafios do Charada não são o suficiente. O jogo ainda não incentiva a exploração no início, já que se você for muito longe no mapa, a Amanda Waller explode as bombas na sua cabeça. E assim, eu até preciso admitir que é bem legal as bombas explodirem se você desobedece a Amanda Waller. Até tem um diálogo muito engraçado que quando você morre, a Amanda Waller pede pra chamar o mariposa assassina no lugar de você. Isso é muito bom. Esse problema da variação é constante e está intimamente ligado ao gameplay, porque o jogo em si sempre exige uma atenção do jogador.
E isso é ótimo para um jogo de shooter, mas o frenesi em tela é tanto que isso cansa. E aí, quando você termina uma missão, você não pode fazer nada além da próxima missão, que é mais frenesi de tiro. E aí o jogo que tem 10 horas, parece que são 20 horas e passa muito mais devagar. Inclusive, eu preferi jogar o jogo com os números de dano desativados, porque aquela chuva de número aparecendo no meio da tela enquanto eu dou os tiros, eu simplesmente não estava achando legal. Ainda bem que eles deram a opção de desativar. E bem, quando você finalmente chega naquela parte da história que o build-up estava levando, que era justamente a morte da Liga da Justiça, eu não posso dizer que é nada menos do que decepcionante. Existe um build-up para matá-los, e isso é bom e é bem feito, mas a luta com eles é muito decepcionante. A forma que você ganha deles me lembra um chefão de roguelike, que você fica atacando sem parar enquanto desvia dos seus golpes. Até que é uma boa ideia, mas o Esquadrão Suicida não é um roguelike. E esses chefões da Liga não são difíceis. Aí que tá o problema. Os ataques são patéticos. Lutas como a do Lanterna Verde e do Superman deveriam ser muito épicas. Pô, é a Lanterna Verde e o Superman. Mas durante toda a luta não me pareceu algo grandioso o suficiente para uma luta dessa escala. E eles também não são difíceis o suficiente. Ou pelo menos, os ataques deles não são. Até por isso eu acho que não adianta você trocar o nível de dificuldade, porque é um problema que vai além disso. No máximo, eu acho legal o Flash aqui dando um super tornado gigante no final da luta. Poxa, era pra ser um super encontro épico, mas parece que eles são só um chefão aleatório que você encontra no jogo. Eu vou dizer que é muito mais épico e satisfatório derrotar qualquer sub-boss do Elden Ring do que derrotar a Liga da Justiça. Poxa, tem algo errado aqui, e é justamente o design dessas lutas. E refletindo sobre essas lutas, eu também acho ruim o local que você enfrenta eles. Eu vi muita gente elogiando a luta do Batman, porque a luta do Batman é a mais épica e a mais diferente. Só que a luta do Batman talvez seja a pior de todas, porque o padrão de ataque do Batman é um negócio patético. Você dá uns pulos e continua atirando sem parar no Batman, e você vai matar ele em 10 minutos no máximo. Mas eu acho que as pessoas acabam gostando dessa batalha porque o Batman ele tá numa arena preparada para você enfrentar o Batman. Você vai num local só para enfrentar o Batman. Enquanto que os outros três, eles estão simplesmente em locais de metrópolis. Então poderia ter alguma coisa para valorizar também o local da luta. Isso com certeza influencia em como que você enfrenta eles. Pô, essa mesma luta do Flash talvez fosse totalmente diferente a experiência se você enfrentasse ele na torre de vigilância. E para você chegar no Flash, teria que antes passar por toda uma fase até ele. E aí você poderia enfrentar esse Flash. Essa simples mudança talvez mudasse toda a experiência que eu tive com os chefões. E além disso, tem esse problema que a história é um tanto quanto simples demais. É um vai pra cá, vai pra lá e avança como dá. Ser simples não é exatamente um problema. A história do Batman Arkham Asylum é muito simples. Só que você não fica só no mapa principal de Arkham, não. Você vai dentro das estruturas. E cada estrutura funciona como se fosse uma mini fase que você está passando com o Batman, e tem uma evolução gradual do desafio ali. Além, é claro, que você vai ganhando novas habilidades e o jogo te dá variedade. E aqui no Esquadrão Suicida, você até encontra alguns personagens que poderiam trazer essa variedade e que são interessantes para a jornada, como a Era Venenosa e o Pinguim. Que só abrindo parênteses aqui, né? 2 personagens do Batman. Esse privilégio do Batman que às vezes eu não consigo entender. De todos os personagens que eles poderiam colocar dentro da história do Esquadrão Suicida, que é um jogo da DC, não é só do universo do Batman, eles têm que colocar Era Venenosa e o Pinguim. Ignorando a presença excessiva dos vilões do Batman, os dois tinham potencial para interagirem de uma forma mais significativa com o Esquadrão Suicida. Mas os 2 personagens vão virar NPCs que vendem coisas. Pelo menos vai ter essa cena engraçada aqui do Pinguim levando choque. Mas uma coisa que o Esquadrão Suicida não erra é a parte da caracterização dos membros da equipe. E esse talvez seja o grande ponto positivo da história. Eles interagem de uma forma legal e constantemente se zoam e fazem piadas. É um clima meio James Gunn que funciona mais ou menos. O problema é que falta mais coração. O segredo do James Gunn é a evolução dos personagens através das interações. As jornadas de cada membro importam, enquanto que aqui, nesse jogo, os membros mal têm um arco. É bem vazio. No máximo é eles interagindo para virar uma equipe mais unida. Mas a história não se esforça para criar momentos memoráveis entre eles.
E o que realmente vale a pena destacar é a questão das personalidades deles. O Capitão Boomerang é inseguro e quer mostrar que é útil o tempo todo. O Tubarão-Rei é o peixe fora da água que é inteligente e ingênuo ao mesmo tempo. O Pistoleiro quer se vingar do Lanterna Verde e a Arlequina é maluca. É por isso que eu digo que a caracterização é boa, mas falta um arco individualmente para cada um desses personagens. Até porque a gente está falando de um jogo que tem 10 horas. Cabe esse espaço. Vai ter esse momento bem legal na história que os personagens principais são pegos pelo Batman com a toxina do espantalho. E os personagens vão falar sobre os seus medos. E claramente podemos ver que esses temas poderiam estar mais presentes na história, com algo envolvendo eles. Missões só para eles durante a trama principal. Mas nada realmente acontece. Eles só fazem piadas e interações de zoeira e fica nisso. Então, é tipo James Gunn, mas não é James Gunn. Você vê que eles estão tentando emular a escrita do James Gunn, mas sem entender o que faz um roteiro do James Gunn especial. A Mulher Maravilha talvez seja a única personagem com algum tipo de arco na história, já que ela começa desdenhando do Esquadrão Suicida, os tratando como bandidos sem importância, e no final, quando ela morre, ela reconhece que estava errada. É um pouco repentino, mas pelo menos é alguma coisa. E talvez a Diana seja um pouco teimosa demais em não reconhecer que a única alternativa era matar a Liga da Justiça, mas a verdade é que eu gosto dessa lealdade dela à Liga. Afinal, essa é a família dela, como podemos ver nos áudios dos Codex. E eu compro essa Diana obcecada em salvar seus amigos, custe o que custar. Mesmo que no final das contas ela morra por causa disso. Afinal de contas, era o certo a se fazer. E quer queira ou não, a morte dela é a melhor morte que temos dos membros da Liga da Justiça. E disparada a melhor morte. E bem, falando de morte, chegou o momento da gente falar da polêmica morte dos heróis da Liga da Justiça. Ô, Esquadrão Suicida. E bem, falando a verdade, eu não gostei do jeito que eles morreram. A questão não é matar o Batman. Matar o Batman é um absurdo. Não, tudo bem em matar os heróis e outros membros da Liga da Justiça. Eu gosto quando heróis morrem, especialmente em Elseworlds. Só que o problema é que essas mortes dos heróis são bem ruins. Especialmente a do Flash e do Superman. Você tá aqui atirando no Flash no gameplay. Mata ele e o Flash simplesmente cai no chão ali e tá morto. Nem pra ter uma cutscene que o Flash tenta um último esforço antes de morrer. É tudo muito anticlimático. Lembram dessa morte aqui da Talia al Ghul no Cavaleiro das Trevas Ressurge? Pois é, eu considero essas mortes nesse nível aqui da morte da Talia. Poxa, tem todo um build-up pra você matar o Flash e ele cai e morre, e acabou. O Batman e o Lanterna Verde, pelo menos, têm diálogos antes de morrerem. E estão mais de acordo com o tema do jogo. Não são grandes cutscenes, longe disso, mas eu consigo entender do ponto de vista narrativo porque elas estão ali. A do Flash e do Superman, não. Aliás, o Superman é o pacote que deu tudo errado. Ele só aparece para lutar, tem poucas frases, poucas interações, nenhuma interação até onde eu achei com a Lois Lane, e ele cai no chão e é isso, acabou. Porque agora você tem que enfrentar o papai Brainiac. Sabe, eu não consigo entender por que fizeram isso desse jeito. Eu tô ligado da teoria que eles são clones e que eles podem ressuscitar depois e aparecer vivos em alguma atualização na temporada 3, 4, 5. Mas a verdade é que quando você tá jogando pela primeira vez, o jogo quer que você acredite que eles são os verdadeiros membros da Liga da Justiça, corrompidos pelo Brainiac. Você tem que acreditar na morte deles. Você tem que sentir alguma coisa. Afinal de contas, você derrotou o Flash, o Lanterna Verde, o Batman e o Superman. Isso é um milagre, é como subir as 12 casas do Zodíaco. Feito inacreditável. E o jogo não faz nenhum esforço para valorizar esse feito, esse milagre que os personagens estão realizando no jogo. É você que está realizando esse milagre. Você tem que sentir que é o cara por ter matado eles. Ou você tem que se sentir triste por ter matado o Superman, porque o Superman é o seu personagem favorito. Mas você sequer pode sentir alguma coisa, porque ele cai no chão e já tem uma sequência ali envolvendo o Brainiac. E aí você derrota o Flash, o Lanterna Verde e o Superman, eles caem no chão ali, e você só se pergunta uma coisa. Era isso? Todo esse build-up pra uma luta que durou, o quê? 20 minutos? Desse jeito? Pois é, anticlimático.
E o final também parece rushado, com uma missão envolvendo Brainiac, que sinceramente eu não sei o que eles estavam pensando. Quer saber como que você tem que terminar um jogo do Esquadrão Suicida? É só jogar a última missão do Mass Effect 2. Só aquela missão final já é um jogo melhor do Esquadrão Suicida do que esse jogo inteiro do Esquadrão Suicida. Era só ver aquele jogo, tava na cara deles. Além disso, temos o grande problema que alguns jogos de serviço têm, que é o fato de que a campanha principal não tem um final. Termina como se fosse um final de uma temporada bem ruinzinha de série de televisão. E cabe a você esperar pro resto. Se as mortes da Liga já eram anticlimáticas, o que dizer desse final totalmente abrupto? E olha, eu consigo entender deixar alguma ponta solta para continuar depois. Faz parte, afinal é um jogo de serviço, alguma coisa vai ficar pendente para segurar o jogador. E ok, só que aqui esse jogo custa R$300, leva 10 horas para você zerar o jogo. Eu simplesmente não consigo evitar de ficar decepcionado com isso. O Brainiac também é aquele vilão que fica nas sombras. Frequentemente, o Batman faz a função de vilão porque ele aparece bastante no comunicador. E eu acho que o jogo trabalha melhor o Batman como vilão do que o próprio Brainiac, já que ele fica boa parte quieto. E quando ele aparece na missão final, me mete essa frase ridícula do Fastest Man Alive. Meu nome é Viridox. Sou o homem mais rápido do mundo. Tipo, não. Um jogo do Esquadrão Suicida tem que ter uma história debochada? Sim, claro, porque é como a dinâmica do grupo funciona. O jogo indo no deboche, na galhofa, sendo bem exagerado, vai funcionar melhor pro Esquadrão Suicida. Mas é pro Esquadrão Suicida, não é pro seu vilão. E quando você tem a batalha final contra o seu ser intergaláctico que vem do espaço para conquistar a Terra, tem todo um build-up, ele fica praticamente o jogo inteiro quieto, e ele vem na batalha final, no momento mais importante do jogo, ele se transforma no Flash, e ele tem que meter a frase que é o Fastest Man Alive. Não dá pra acreditar, não dá. Quem é que escreveu isso? E isso sem falar que a luta é um repeteco da luta do Flash, só que mais difícil. Provavelmente você vai enfrentar outros Brainiacs com outras skins no futuro. E olha, gente, eu quero gostar da história, eu realmente quero gostar, mas eu não consigo por causa da forma como ela se apresenta. Admito que eu gosto das piadas do Esquadrão Suicida, gosto das interações, das caracterizações. Não acho tão má ideia matar a Liga da Justiça. Mas tá tudo grudado de um jeito que não parece uma história de verdade, e sim uma grande checklist para deixar o jogador pronto para fazer o pós-game, que é quando realmente começa o Esquadrão Suicida, como um jogo de serviço, com um foco nos equipamentos e nos status de habilidades. E tá aqui a outra coisa que eu queria falar do jogo, que é esse aspecto do jogo de serviço. Olha, esse jogo tenta muito ter todo o meta em cima dos equipamentos. Ele quer tanto, mas tanto ser algo complexo com os equipamentos e habilidades, que se esquece do mais importante: interações únicas e significativas. É assustador ler as árvores de habilidades e os chips. Sempre tem algum status aleatório que é qualquer coisa. Tipo, eu consigo entender por que isso existe. Porque quando você coloca todo mundo no online para jogar o PvE, qualquer detalhe meta vai influenciar e vai contribuir para aquela pessoa ficar em primeiro no ranking e tudo mais. Mas isso não muda em quase nada o jogo. Aliás, só deixa ele mais frenético, porque no endgame, cara, é uma loucura total. Ainda mais se você for nesse negócio que é o Crise Infinita, na qual, sinceramente, eu não tive paciência para fazer. As armas dentro da sua categoria parecem iguais, só mudam visualmente. Não consigo sentir diferença entre elas, além da questão da munição e do dano. E no fim, tudo isso vira um jogo de matemática. Eu até queria que tivesse outra coisa para interagir. Tipo, faz o Gizmo summonar uns itens no mapa, e são itens do universo da DC, que fazem eu destruir os inimigos de uma forma diferente. Ou, sei lá, eu fico gigante, eu fico pequeno. Acho que isso seria super válido para o online e também para a campanha principal. Sem falar que poderia dar uma diferenciada no gameplay. No máximo vai ter esses tanques que até dão uma diferenciada, mas é só para algumas missões. E é isso. Tinha que ter bem mais. E no final, basicamente tudo que você faz no capítulo 2 é o que você vai fazer no endgame, só que com muito mais intensidade. E todo esse meta eu acho que iria se justificar bem mais se tivesse um modo competitivo entre si. Sabe, tivesse PVP e não só PVE. Não tem nem equipamento que muda a roupa. Na verdade, você só muda a aparência com skins. E bem, não tem skin alternativa além das oficiais ou aquelas da pré-venda. Ou melhor, até tem uma que você consegue depois de assistir 1 hora assistindo streaming na Twitch.
Isso sim é muito aleatório. E no máximo, dentro do jogo, você consegue liberar outras variações de cor do uniforme. E bem, falaram lá que quando tiver o passe de batalha, você vai poder liberar novas skins. A ver se isso vai se confirmar, né? E assim, eu gosto de skins alternativas, e eu até fui dar uma olhada na loja. E para minha surpresa, as skins clássicas custam 1.000 moedas. Que, gente, é muito caro. Isso dá R$ 40 para uma skin. Sem condições, eu sou fã da DC, mas não sou burro. E bem, chegando à conclusão final, o mundo aguardava o próximo jogo da Rocksteady. E eu acho que continua aguardando, porque muitos vão passar longe do Esquadrão Suicida. E talvez até com razão. O core do gameplay eu acho que funciona e em alguns momentos é divertido. Tudo depende da questão do flow. E ele melhora na medida que você melhora como jogador. Mas os inimigos não mudam suficientemente. A campanha é decepcionante. A história não é ruim, mas também não é boa, sabe? Ela é apenas ok e também tem o problema de que ela é incompleta. E do jeito que tá, não é nem um jogo bom de serviço e nem um jogo bom de campanha. Talvez no futuro, com muitas atualizações, com o modo versus, com a história completa, talvez fique minimamente para ser nota 6 ou 6,5 ou sonhando com nota 7. Mas do jeito que está hoje, é uma grande decepção, com muitas coisas erradas que não devem se repetir em outros jogos desse tamanho. E olha, sinceramente, o jogo não vale R$ 300. E eu com certeza aguardaria uma promoção que com certeza vai acontecer em breve, visto que o jogo não está vendendo muito. E agora vamos para a nota. Eu vou ser bem sincero, para mim é um jogo nota 5,5. Ele até poderia ser nota 6 se a campanha realmente tivesse uma boa variação. Mas do jeito que tá, os pontos negativos interferem muito no que eu achei do jogo. Muito mais que os positivos. A única grande exceção é a parte dos gráficos, que essa sim é excelente do início ao fim. Mas bem, essa é a minha opinião sincera do jogo Esquadrão Suicida Mate Liga da Justiça. Por favor, comentem aqui o que vocês acharam do jogo. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E essa foi a crítica de Esquadrão Suicida Mate Liga da Justiça. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.